Olá, meus amigos. Meu nome é Marcelo Pichelli da Silveira. Estou de volta aqui ao Falando de Processo 365, esse projeto fantástico da Associação Brasileira de Direito Processual, da qual faço parte, coordenado pelo meu querido amigo Antônio Carvalho. Como adiantei no vídeo anterior, eu iniciaria, e estou iniciando agora, uma sequência de vídeos tratando das hipóteses de rescindibilidade que estão lá no artigo 966 do Código de Processo Civil. Não poderia ser diferente, começo com o inciso primeiro deste dispositivo, segundo o qual a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando, abre aspas, se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz. Para explicar e para tratar desse inciso primeiro, por incrível que pareça, eu vou gravar 3 vídeos. Nesse primeiro, eu quero falar só da prevaricação. No segundo vídeo, vou falar da concussão ou da corrupção do juiz. E num terceiro vídeo, eu quero encerrar com considerações gerais e procedimentais extremamente complicadas sobre este inciso primeiro. Então, sem mais delongas, vamos começar tratando da prevaricação, que está lá no artigo 319 do Código Penal. Esse tipo penal tem a seguinte redação. Só um minuto, eu deixei o tipo escrito aqui para mim, deixa eu ler aqui. Olha só o que diz o artigo 319. Constitui tipo penal, crime, retardar ou deixar de praticar indevidamente ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Vejam só que esse tipo penal tem 3 núcleos, tem 3 verbos típicos. Todo crime é uma conduta humana, comissiva ou omissiva, e a lei arrola verbos. Naturalmente, todo tipo penal tem um verbo, ou deveria ter, não é? E nesse tipo nós temos 3 verbos: retardar, deixar de praticar ou praticá-lo. Vejam, os 2 primeiros núcleos, retardar ou deixar de praticar, são condutas omissivas. Um penalista dirá que isso aqui é uma omissão própria, porque é uma omissão inscrita no próprio tipo penal. Nós não temos que nos remeter ao artigo 13 do Código Penal para transformar o tipo em comissivo ou omissivo. Não é este o caso. O tipo é puramente omissivo, pelo menos nesses 2 primeiros núcleos típicos: retardar ou deixar de praticar, como adiantei. Ora, se o juiz retarda ou deixa de praticar o ato sentença, naturalmente, sentença não irá existir. Então, é impossível pensar numa hipótese de rescindibilidade baseada nesses 2 primeiros núcleos típicos do artigo 319 do Código Penal. Se ele retarda ou se ele deixa de praticar, ele retarda o ato sentença ou ele deixa de praticar o ato sentença. Se não há sentença, não há coisa julgada. Se não há coisa julgada, não há espaço para ação rescisória. Sobra o último verbo típico, que é aquele ali, praticá-lo. Vou repetir o tipo: retardar ou deixar de praticar, já falamos, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra a disposição expressa de lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Só nessa última hipótese é que a gente tem espaço para começar a pensar numa rescindibilidade, porque aí, de fato, o juiz praticou um ato. Ele profere uma sentença que é capaz de atingir a coisa julgada, se ninguém recorrer, etc. e tal. O Alexandre Freitas Câmara traz um exemplo bastante interessante que parece se encaixar nessa parte final do artigo 319 do CP. Eu vou ler aqui a lição do Câmara, que exemplificou uma conduta de prevaricação do juiz hábil a ensejar uma rescindibilidade. Olha o que diz Câmara. O juiz cometerá crime de prevaricação quando, por exemplo, proferir sentença de mérito antes de observado regularmente todo o procedimento, apenas para melhorar suas estatísticas a fim de pleitear sua promoção por merecimento. De fato, esse exemplo do Câmara parece se encaixar muito bem ao único verbo comissivo
da prevaricação, praticá-lo, que está lá no artigo 319. No entanto, se pararmos para pensar, esse exemplo de Câmara encaixa-se muito bem na famosa hipótese de rescisão que está no inciso 5º do Código de Processo Civil, segundo a qual é possível pedir a rescisão quando a coisa julgada tenha violado manifestamente norma jurídica. Ora, se o juiz ignora todo o procedimento que tem que seguir, ou normas de direito processual ou mesmo de direito material, para proferir uma sentença apenas para lograr sua promoção por merecimento, é evidente que ele violou manifestamente norma jurídica. Isso me faz concluir, e eu já escrevi sobre isso, que é engraçado, a gente pensa muito na prevaricação nos exemplos, né? Quando a gente fala de ação rescisória, o exemplo clássico é o da prevaricação. Todo mundo lembra da prevaricação ou de algum crime que o juiz cometeu quando de proferir a sentença. Mas se a gente começa a estudar mais a fundo esse inciso primeiro, a gente se dá conta que, na verdade, ele é talvez inútil. Porque se o juiz pratica ato de ofício, que é de seu ofício, para satisfazer um interesse pessoal, naturalmente ele viola a norma jurídica. E, quiçá, até as regras gerais de boa-fé objetiva do Código de Processo Civil, a ensejar, portanto, a possibilidade de manejo de ação rescisória que invoque em sua causa de pedir a violação manifesta de norma jurídica. Não sem razão, em uma obra escrita ainda ao tempo do Código de Processo de 73, Flávio Luiz Yarchel, professor da USP, escrevera que a relevância prática da prevaricação, incerta hoje no inciso 1º do artigo 966, e ele também inclui nesse pacote a concussão e a corrupção passiva, que serão tema do nosso segundo vídeo, do inciso 1º. Então, o próximo vídeo eu vou falar de concussão e corrupção passiva enquanto fatos jurídicos ensejadores da rescindibilidade. Mas o Yarchel dissera, nessa obra, escrita ao tempo de 73, um livro sobre ação rescisória, muito bom, por sinal, ele disse que essa previsão do Código, similar no CPC de 73, tem pouca relevância prática e é talvez pouco expressiva na jurisprudência. De fato, esse exemplo da prevaricação, como eu falei, é lembrado em abstrato, nos bancos acadêmicos, mas uma pesquisa jurisprudencial nos mostrará que é rarefeita a rescisão baseada nesse inciso 1º do 966 do Código de Processo Civil. O Flávio Luiz Yarchel, ele cita uma obra chamada A Revogação da Sentença, de um processualista chamado Moacir Lobo da Costa. Infelizmente não achei a obra original, então me valho aqui da mal afamada técnica citação de citação. Não pude fugir disso, mas Moacir teria advertido que a invalidade, e ele falava em plano de validade ainda, e não em rescindibilidade, enfim, é um processualista mais antigo, que não tinha ainda aquela noção da diferença entre rescindibilidade e anulabilidade e nulidade, ele advertiu que essa possibilidade de rescisão, resultante de corrupção do juiz, está ligada a uma antiquíssima tradição do direito visigótico originária do Código de Eurico. Então, talvez nós tenhamos perdido a oportunidade de pensar melhor sobre essa rescindibilidade. Acho que ela está aí por uma tradição, digamos assim, cega, né? A gente coloca e isso passa por aí, né? Nos códigos. Salvo engano, o CPC de 39 também tinha uma previsão semelhante. Então, é isso, pessoal. Esse é o nosso primeiro vídeo. E no próximo vídeo eu quero tratar das hipóteses de rescindibilidade, ainda do inciso 1º, mas dessa vez da segunda parte do inciso 1º. Não mais pela prevaricação, mas pela concussão ou corrupção do juiz. E no terceiro vídeo, como eu falei, quero tratar de questões procedimentais, porque isso aqui é muito complexo, e vou mostrar no terceiro vídeo sobre o inciso 1º. Até mais, pessoal.